Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal do sexto ano, hoje a gente vai retomar o assunto que a gente já tinha iniciado antes da prova, Grécia Antiga. Bom, como já foi falado, alguns aspectos que a gente precisa lembrar, precisa ter em mente sobre a Grécia Antiga. Alguns com certeza vocês já vão lembrar. Primeiro, a Grécia Antiga era politeísta, ela acreditava em vários deuses. Segundo, a Grécia Antiga, durante raros momentos, ela teve um governo, um controle central, ou seja, na maioria do tempo, ao longo da história da Grécia Antiga, ela teve cidades e estados autônomas, cidades e estados independentes, ou seja, o governo da Grécia Antiga estava dividido entre as cidades e estados. Cada cidade e estado era autônoma entre si. Corinto, Esparta, Atenas, diversas. Cada uma delas é independente, na grande maioria do tempo. A gente vai ver nas próximas aulas que em alguns casos houve uma predominância de alguma cidade-estado, houve uma organização militar que deu a liderança a alguma cidade-estado. Porém, na grande maioria do tempo, as cidades-estados gregas permaneceram autônomas. Outra perspectiva muito importante: a Grécia é um povo miscigenado, ele foi formado por vários povos que viviam pela região: os minóicos, os micênicos, os jônios, os aéreos. Todos esses povos que se tiveram relações entre si, ou de guerra, ou de comércio, ou de parcerias e alianças militares, e ajudaram a formar a cultura grega através de suas próprias culturas individuais, um influenciando o outro, ajudaram a formar a cultura grega. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Grécia, cultura, ela é politeísta, cidades e estados independentes, ela é formada por vários povos que viviam naquela região, lá na Idade do Bronze, certo? No início da Antiguidade, na Idade do Ferro também. Então, esses povos ajudaram a compor a cultura grega. Bom, falando em história aí da Grécia, o que a gente tem em mente? A Grécia, a história dela, ela é dividida em dois grandes períodos. Como diversos outros povos, quando a gente vai narrar a história, para entender melhor, a gente separa a história em alguns períodos. No caso da Grécia Antiga, a gente chama de pré-homérico, o primeiro período, e o segundo período de pós-homérico. Bom, o período pré-homérico é justamente esse período de formação da Grécia, de formação da identidade cultural da Grécia. Lembrando que a Grécia sempre vai ter uma certa autonomia política a cada cidade-estado, mas ela vai ter, com o passar do tempo, uma mesma cultura, uma cultura mais ou menos unificada, a mesma língua, a mesma religião. Bom, esse período desses povos, a formação e concentração desses povos é chamado período pré-homérico. Depois, com o passar do tempo, houve a unificação da cultura, da mesma língua, mesma religiosidade. Nesse sentido, ele é simbolizado pelo Homero, que foi um poeta grego que escreveu e coletou diversos versos que contavam a mitologia grega, que hoje a gente conhece basicamente como a Ilíada e a Odisseia. Para a gente, são só peças de teatro, para a gente são só uma boa literatura, mas para os gregos eram livros sagrados. E Homero foi um símbolo dessa unificação cultural grega, porque ele ajudou a divulgar as crenças da religiosidade grega através de seus escritos. Então temos essa grande divisão entre períodos pré-homérico, antes dessa unificação cultural simbolizada em Homero, e pós-homérico, depois dessa unificação cultural simbolizada por Homero, certo? Só lembrar os nomes dos períodos. Bom, o período pós-homérico, ele tem uma particularidade. Qual particularidade é essa? Ele é dividido em 4 períodos: o período homérico em si, o período arcaico, o período clássico e o período helênico.
sua característica, representa uma etapa no desenvolvimento da história dos gregos. Por exemplo, o período homérico, a Grécia ainda estava articulada em clãs. Já havia tido essa influência, aliás, foi nesse período que houve a unificação dessas lendas, desses versos. Geralmente eram versos musicalizados, eram versos que eram cantados, tinham um tom poético nesses versos, e eles unificaram essa cultura. Esses clãs gregos eram chamados de gens. Quem é um gen? Esse clã grego, que era de alguma maneira semelhante à idade dos patriarcas, à idade dos hebreus, que a gente já viu. Da mesma forma que os hebreus eram chefiados na idade dos patriarcas pelo membro mais velho da família, né, o próprio patriarca em si, na Grécia, esse líder familiar era chamado de pater família, ou seja, era o homem, era o pai mais velho daquela família, e ele governava aquele clã, aquela gen, ok? Isso no período homérico. Com o desenvolvimento, com a unificação cultural, com o crescimento desses genes, com o crescimento desses clãs, como eles passaram a conviver mais, começou-se a se organizar as cidades-estados. E essa é a fronteira entre um período e outro, entre o período homérico e o período arcaico. O período arcaico, ele vai ter a organização, a fundação das primeiras cidades-estados. Quando esses clãs começam a se relacionar mais entre si e começam a morar juntos, a se organizar, a fundar uma cidade. Essa é a característica do período arcaico. Perceba que primeiro veio a unificação cultural, a partir do período homérico. Depois começa a haver, mais ou menos, limitadamente, uma organização política, através de cidades-estados. Prosseguindo, existe, a partir do desenvolvimento das cidades-estados, a partir do comércio das cidades-estados, a partir das atividades militares que as cidades-estados se envolveram, tanto entre si, de rivalidades internas, como rivalidades externas, como com os persas, por exemplo, algumas cidades-estados se destacaram. No caso específico de Esparta e Atenas. São duas cidades que a gente vai se dedicar na próxima aula a se aprofundar sobre elas. Esparta e Atenas. Desde já eu adianto que Esparta tenha como princípio uma formação militar. Nesse sentido, o jovem espartano, desde pequeno, era treinado para ser um soldado. Já Atenas, ele tem uma vida cultural voltada para os debates, para a participação política. Então, esses são caráteres das duas cidades que a gente vai se aprofundar mais adiante na próxima aula. E o último período da Grécia Antiga, o último período do período pós-homérico, é o período helênico. Esse período teve muita importância, a expansão de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande vai avançar pelo Oriente, vai querer conquistar tudo, vai de fato se expandir muito, vai conquistar os persas, vai conquistar diversos povos e vai disseminar a cultura grega para todos os povos daquela região. Esse é o período helênico, é o último período da Grécia Antiga. Então, outro período que a gente vai se aprofundar mais adiante. Então, retomando, o que a gente tem que lembrar? Primeira coisa que a gente já viu, Grécia Antiga, falou de Grécia Antiga, ela foi politeísta. Politeísta. Falou de Grécia Antiga, ela tem a cidade-estados. Quase sempre, quase nunca, ou em várias exceções, ela teve uma liderança predominante de uma cidade, mas quase sempre as cidades-estados foram independentes. Falou de Grécia Antiga, falou de miscigenação, da união de vários povos indo-europeus que moravam naquela região e se unificaram culturalmente e politicamente. Isso, todas essas unificações aconteceram no período pré-homérico.
que acontece também? Como é dividida a história da Grécia? É dividida através de uma unificação cultural, que é simbolizada através do poeta Homero. Então temos o período pré-homérico, antes de Homero, pós-homérico, depois de Homero. Bom, o período já tem uma unificação cultural. Homero já exerceu uma influência sobre a religião. Então, existia mais ou menos uma mesma língua e uma mesma religiosidade. O período homérico em si, ele é caracterizado pela existência de gens, que eram clãs governados pelo paterfamília, algo semelhante aos hebreus do período dos patriarcas, que o paterfamília era o homem mais velho, era aquele que governava aquela família. Posteriormente, com o aumento da população, houve a formação das primeiras cidades-estados. Isso caracteriza o período arcaico, certo? Então, quando a organização deixa de ser do paterfamília, deixa de ser do gens, começa o período arcaico, com a organização das primeiras cidades-estados. Por último, em penúltimo, tem o período clássico, a qual Esparta e Atenas, no meio dessas cidades-estados, elas se destacam e exercem uma grande influência. E por último, o período helênico, o período de dominação da Macedônia, o período de Alexandre o Grande, a qual ele exporta, através da guerra, a cultura grega. Bom, para a aula de hoje é isso. É isso que eu quero que vocês lembrem e até a próxima aula.